E você tá com esse... como é que tá o plano lá? Porque o BH, como você falou, né? Hoje talvez seja a capital do Brasil mais digitalizada, né? Uhum. Do Brasil seja BH, né? E um regulamento bem consistente, mas uma concorrência forte, né? Sim, muito forte. Tanto na parte de mobiliário lá, de mobiliário de rua, os abrigos, os relógios, essas coisas, ou as bancas também, tem muita banca digital lá. Tem. Verdade. Tá, tem assim, a gente tem, eu considero que depois dessa mudança da lei, muitas empresas desapareceram, né? Então ficaram poucas empresas e essas poucas empresas investiram muito. Então tem uma gama de concorrentes lá interessante. Mobiliário urbano lá a gente tem, na verdade, só abrigo de passageiros, não tem relógio ainda, não conseguiu ter uma licitação de relógio lá em BH. Não sei o que acontece, que todas as vezes, eu acho que eles fazem a licitação de uma maneira errada e a licitação não vai para frente. O Ministério Público, todo mundo fica muito de olho nisso, encontra algo que não é constitucional e acaba derrubando e acaba que o negócio não sai do lugar. Mas hoje, todos os painéis, Belo Horizonte é muito diferente, né? É uma cidade onde tudo acontece na Zona Sul. Então, por mais que eu trabalhe na Zona Leste ou na Zona Oeste, os principais shoppings, centros de entretenimento, lugares para você ir em shows, bares, restaurantes, está tudo na Zona Sul. Então, a Zona Sul de Belo Horizonte hoje é totalmente digitalizada. E também os outros corredores já começaram a ser também. Então, o outdoor, o Frontlight existe muito forte nos corredores. Na Zona Sul, não. E aí, na Zona Sul, a concorrência é menor, são poucas empresas. Mas hoje a gente tem uma concorrência que é complicada, que a gente tem que lidar com ela, que são as multinacionais. Então hoje a gente tem pelo menos uma ou duas multinacionais lá em Belo Horizonte, que tem mídia no Brasil inteiro, que quando senta com São Paulo para conversar, não vai conversar só sobre a Praça de Belo Horizonte, vai conversar sobre o Brasil. Então é fácil você fazer pacotes. Então nesse aspecto eu considero a concorrência maior e a gente tem que ficar de olho nisso e inventar moda. Ô Fred, tudo que vai para um lado, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, isso é uma regra, né, que não tem. Ao mesmo tempo que o cara tem a possibilidade de ter uma vantagem comercial perto de um cliente, big cliente nacional, ele não consegue atender lá o pequeno, médio empresário da cidade. E o nosso negócio, ele no mundo inteiro, ele tem assim, uma taxa de ocupação em geral, né? Isso é uma média. Média sempre tem que ter ponderação quando fala em média, porque, pô, tu bota a cabeça no forno a 100 graus e o pé no gelo a 0 graus, não tá 50, né? Tu já morreu, né? Mas a média é 60-40. 60 de cliente regional e 40 de cliente nacional. Sim. Isso no planeta. E, assim, as multinacionais pegam os grandes anunciantes que, numa questão, assim, talvez de menos paciência para trabalhar, menos paciência para analisar dado, analisar número, analisar até a questão do mercado. Se eu compro de você e eu não te fortaleço, eu estou eliminando o meu fornecedor. Exatamente. Então, o entendimento que eu tenho seria legal, cara, vê as peças lá do Fred, vê as peças do fulano, vê as peças do ciclano, vê como é que dá para planejar isso, distribuir, porque eu quero que esse mercado, como um todo, caminhe junto, não tenha um só que prevaleça e que leve a maior parte da verba. Agora, eles não conseguem também, por outro lado, atender o empresário de médio porte, a empresa de médio porte, pequeno porte. Né? Porque eles não vivem o dia a dia da cidade local, né? Até essas empresas acabam tendo um departamento comercial regional. Mas Belo Horizonte é uma cidade muito diferente, porque é uma cidade muito bairrista, é uma cidade que a gente conhece os donos das empresas, todo mundo conhece todo mundo, e mineiro é muito
muito forte nesse quesito. Então, o mercado mineiro abraça as empresas mineiras. Isso é uma sorte que a gente tem. Eu acho que é uma vantagem que a gente tem muito grande em BH. Então, por exemplo, várias agências de publicidade de São Paulo já tentaram abrir as suas filiais em BH e nenhuma deu certo, porque o mercado mineiro é muito coeso, é muito fechado. Então, isso me dá uma grande vantagem, porque eu sou um publicitário mineiro, emprego pessoas em Belo Horizonte, o dinheiro gira ali mesmo. Então, o empresário mineiro tem essa consciência e valoriza muito isso. E isso também vai, por exemplo, da minha relação com o proprietário de um terreno, por exemplo. Eu tenho um painel com o senhor, sei lá, Geraldo lá. E teve uma época que uma empresa de São Paulo tentou entrar no mercado de BH e foi batendo na porta de todo mundo que já tinha contrato. E ele não conseguiu prosperar, porque o mineiro tem essa fidelidade. E eu acho isso uma grande vantagem que a gente tem como empresários mineiros. Deveria servir de exemplo para todo mundo, né? Então a gente rola muito isso lá. Então isso é uma vantagem. Então você não consegue penetrar no mercado mineiro. Então os empresários mineiros valorizam os empresários mineiros. Claro, né? Tem aquela coisa, um descontinho aqui, descontinho ali, faz parte do jogo. Mas a gente joga junto, isso é muito bom. Fortalecer o teu entorno é saudável e deveria ser um exemplo para o resto do país. Aqui, ó, eu quando falo com um dono de uma empresa que me procura, honestamente te falando, que talvez não aconteça com um Big One nessa tratativa. Quando eu pego o cara ali, que o cara vem a mim com a necessidade, eu tenho essa dor, eu quero comunicar desse jeito. Eu, cara, sinceramente, o dinheiro, o resultado econômico, o final da conta, é o que menos importa. O que mais importa é essa relação entre nós. Porque, sabe por quê? Porque isso vai perpetuar, cara. Ele olha pro Fred e fala, não quero nem conversa, deixa o Fred, eu confio no Fred. Eu me emocionei com isso que você falou, que eu lembrei de um cliente, mas é o geral. Engraçado, a gente pensa muito igual. O meu objetivo nunca foi a grana. A grana tem que ser uma consequência. Isso é na minha vida pessoal, quem me conhece sabe, e na minha empresa. Então, minha empresa, ela tem um grupo de pessoas que trabalham lá muito fiéis também. Os meus funcionários, a maioria deles são antigos. Então, muitas vezes, eu não dei abertura para um funcionário que fosse mais competente, mas por causa do caráter. Para mim, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável. E a relação com o cliente é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é um árabe. Ele não tem vindo mais para o Brasil, mas ele fazia uma feira de artesanato. E ele, quando chegou em Belo Horizonte, eu comecei a atendê-lo e ele teve tanta... Assim, eu resolvi tanto as dores dele, os problemas dele, que ele começou a me levar para o Brasil inteiro. Onde ele ia com a feira, São Paulo, Rio de Janeiro, ele me levava junto. Eu tinha que, eu mesmo, contratar as empresas de mídia OH, porque ele confiava plenamente em mim. Então, assim, daqui a 20 anos, se ele voltar, eu tenho certeza que ele vai me procurar, porque a gente desenvolveu uma relação duradoura. E eu falo, os clientes que entram dentro da minha empresa são para a vida inteira, pelo menos no que depender de mim. Muitas vezes eu fiz coisas que eu perdi dinheiro, que eu poderia ter ganhado mais, mas porque eu resolveria o problema do cliente, aquilo era uma necessidade que ele estava tendo naquele momento. Eu acho que isso é um meu DNA e eu consegui colocar isso dentro da empresa, em todos os funcionários. Eu acho que é por isso que a gente anda bem na frente também. E essa relação de confiança, a confiança é difícil de você conquistar a confiança, né? Perder a confiança é muito fácil. Cara. É muito fácil. Você dá um deslize, perde rapidamente a confiança e confiança eu não diria que é irrecuperável, mas é quase irrecuperável. Quase. Né? Você tem que batalhar muito para inverter o jogo. Mas a partir do momento que você ganha confiança, o teu relacionamento com o teu cliente, com o teu colaborador, com o teu fornecedor. A confiança é a pilar principal dos relacionamentos bons, profícuos, né? Exatamente. Né? Duradouros. Duradouros. Isso aí vale mais que dinheiro, cara. Muito mais. E a consequência disso é ganhar dinheiro. Isso é bom demais.